Tudo bom, pessoal? Vamos falar aqui de seca e tipos de seca. E também dos sites do INMET, que é o Instituto Nacional de Meteorologia, e do CEPETEC, do INPE, que também trabalha com clima e tempo. A seca é entendida como uma condição relativa, ou seja, está relacionada à disponibilidade hídrica. E essa análise é nas perspectivas meteorológicas, hidrológicas, agrícolas ou econômicas. Então a gente vai explicar isso nesse vídeo. Lembrando que a seca é um fenômeno desastroso, né? Tem muitos impactos e esses impactos estão na esfera agrícola, ambiental, socioeconômica. E um detalhe, que é um desastre natural lento, né? O início e o fim, inclusive, é de difícil determinação. A seca de 12 a 17, no semiárido, foi uma das mais longas na história do Brasil nessa região. E a gente sabe as perdas para a sociedade, as perdas para os agricultores e, é claro, de forma geral, as consequências para a fauna e flora da região do semiárido. Bom, a história da seca do Brasil começou no primeiro registro foi em 1583, com os colonizadores portugueses. Observe, eles já verificaram um período de seca. Em 1776, né, até 1778, nós temos aqui um período, né, da dificuldade de uma seca que levou à criação de bovinos, à morte de muitos bovinos, né? 7/8 das criações dos bovinos foram perdidas. Em 1845, né, começa, enfim, um registro sistemático dos períodos de seca. Então, desde o ano de 1845, ou seja, o século XIX, nós temos o registro das secas. Já naquele período, né, houve a primeira seca prolongada, sistematicamente registrada. E aí começa a construção de cacimbas para encontrar água. Olha aí, a importância da ideia das cacimbas e, é claro, na busca de solucionar o problema da deficiência hídrica. No século XX, já aí, em 1929, retirantes migram em massa para os estados do Sudeste para fugir da estiagem. Então, no início do século passado, nós já tivemos a migração por conta da seca. Em 45 houve a construção dos açudes no sertão, já visando também essa busca em ter um reservatório de água para essa região. Em 1970, né, aí nós já temos a registro de mortos de fome ou seca em decorrência desse desastre ambiental lento, paulatino que é a seca. Então, infelizmente, nesse período, pessoas tiveram a morte por falta de água. Em 1972, aí nós já tivemos uma sequência de 5 anos, até 76, com chuvas acima da média. Então, já foi um período não de seca, mas de excesso de chuvas. E no ano de 2001, né, nós tivemos uma última seca com notícia de distúrbios civis provocados pela estiagem. Já em 2012, como eu já falei, nós tivemos o maior período de estiagem já registrado no semiárido, por exemplo, e na toda aquela região. Bom, nós temos nesse mapa a distribuição das zonas secas no mundo, segundo os níveis de aridez. A escala não ajuda muito, mas nós temos aqui uma escala de áreas mais brancas, né, hiperáridas, áridas, aí as semiáridas é um amarelinho e uma mistura de amarelo com cinza, subúmidas secas. Então a região aqui que nos interessa é a região aqui do semiárido, né, do brasileiro, ó. Então vocês podem observar que está aqui nas regiões semiáridas. Então é chamada assim também por isso, pela aridez.
Então a gente vê aqui na região central da África, no oeste americano, né, uma boa parte do território mexicano, na América, ou na Europa, no leste da Europa, entrando na Rússia, no norte da China. Então são regiões consideradas de semiáridas, né? Então as outras áreas nós vimos que são hiperáridas, né? Mas olhe bem, o que a gente destaca, a gente entra até em conflito aqui um pouco, né? Por conta da legenda aqui. Mas as outras áreas em branco não são necessariamente hiperáridas. Nosso destaque é realmente para as áreas semiáridas, e as outras áreas a gente vai deixar para outro momento. O que acontece? Aqui na Austrália, no leste da Austrália, você também observa. Bom, no Brasil, o INMET ele faz um estudo da precipitação acumulada mês a mês. Então você pode obter esse dado no INMET. Já a gente fala um pouquinho mais do site. E ele faz esse mapa no Brasil todo. Novamente a gente vê a região do semiárido aqui, ó, com escassez de água. Quanto mais azul, né, quanto mais próximo das cores azul, a questão das chuvas. Então essa região aqui vocês percebem que é uma região que a precipitação gira em torno ali de 20 a 30 milímetros, ok? Milímetros é a unidade de precipitação. Então gira aqui em torno de 30, algumas regiões aqui chegam até 40 milímetros, ok? E aqui nessa região aqui, ó, da Paraíba, Pernambuco, tem uma região aqui em branco que corresponde a abaixo de 10 milímetros no mês de janeiro, pessoal. Então, já aqui eles têm uma tabela, né, do armazenamento hídrico no solo. Então, vocês podem perceber a quantidade relativa, né, uma quantidade relativa de armazenamento. Mas aí está muito ligado ao solo. Então, já não tem muita chuva nessa região aqui do semiárido, né? O leste aqui do Nordeste, exceção aqui dessa região próxima ao sul da Bahia, né? Aqui na região do Porto Seguro e tal. Vocês têm aqui uma região que quase todo o Nordeste, né? Tirando aqui o Maranhão, o Piauí, que sofre com armazenamento hídrico no solo. Então isso aí faz com que haja necessidade, por exemplo, dos açudes, né, que são artificiais. Então você quer perceber de diferentes maneiras em regiões com características climáticas variadas e com diferentes níveis de utilização de água. Então a seca, ela está muito ligada ao uso da água, como você utiliza, como você faz a acumulação dela também. De forma negativa, para uma definição rigorosa, isso dificulta, né, o conceito universal. De qualquer forma, nós vamos falar de 4 tipos de seca para vocês entenderem. Lembrando que os estudos relacionam as secas com situações de escassez de água, né, precipitação insuficiente ou elevada evapotranspiração, né, a transpiração das plantas. Demasiada exploração dos recursos hídricos também pode levar a seca, ou a combinação desses dois. Os tipos, né, segundo essa fonte, né, vocês têm a meteorológica, agrícola, hidrológica e socioeconômica, como falei. Embora as secas estejam classificadas nesses 4 tipos, todas são originárias da deficiência de precipitação e que resulta na falta de água para o desenvolvimento de atividades ou para a sobrevivência dos seres. Bom, então vamos nos tipos de seca, né? E nelas a gente fala da meteorológica, né? Então está relacionado ao déficit de precipitação pluvial e sua duração. Então está relacionado às chuvas.
A seca agrícola, ela já está ligada à redução da quantidade de água disponível nas camadas do solo, né? Então, se você consegue fazer açudes, né? Se você consegue acumular água, né? Fazer a extração de água dos lençóis freáticos, você também pode ter uma seca meteorológica, mas não ter uma agrícola. Na seca hidrológica ocorrem períodos mais longos de déficit de precipitação pluvial, e isso realmente já proporciona uma seca hidrológica. Você tem, né, a falta de chuvas e ainda tem a falta de disponibilidade de água. Então você tem um problema de uma seca hidrológica, né? Você tem o déficit hídrico. E a socioeconômica, quando a deficiência da água começa a afetar a vida humana e está vinculada aos outros 3 tipos de seca. Então essa tem aqui a nossa classificação, é uma classificação bem ampla. Alguns também reduzem a 3 tipos de seca, mas a gente preferiu usar essa classificação. Falando mais da meteorológica, ela expressa apenas como base no grau de secura e na duração do período seco, sendo caracterizada pelo déficit de precipitação em relação ao valor normal. Então, existem as normais climatológicas. Então a gente pode dizer que a seca, se estiver abaixo um determinado percentual e um determinado tempo dessa normal, ok? E é claro, ela é caracterizada pela falta de água induzida pelo desequilíbrio entre precipitação e evaporação, a qual depende de outros elementos como a velocidade do vento, temperatura, umidade do ar e insolação. Então, alguns modelos utilizam essas variáveis para gerar prognósticos, fazer projeções. As definições de seca meteorológica devem ser consideradas como específicas de uma determinada região, em virtude das condições que conduzem à falta de precipitação, e variam consideravelmente de região em região. Mas aí vem um detalhe: existe essa seca quando uma determinada região ocorre precipitações abaixo dos 70% a 75% do valor normal. O normal, a gente chama de normais, estão relacionadas a um período de 30 anos. Então, o INMET em geral determina as normais de cada região, de cada cidade. Então, se tiver abaixo de 70% ou 75%, você tem, é claro, aí considerado uma seca meteorológica. Então a gente tem as seguintes questões: déficit de precipitação, que é a quantidade e intensidade, alta temperatura, ventos fortes, baixa umidade relativa, maior insolação e menor nebulosidade. Tudo isso gera seca meteorológica. Infiltração reduzida, escoamento, percolação profunda, recargo de aquíferos. Isso vão ser algumas das consequências, né? E relacionadas à questão da precipitação. E relacionadas à temperatura e ventos fortes, você tem o aumento da evaporação e da transpiração das plantas. Então, essas são as conexões, né? Quando você tem a precipitação em baixa, né, déficit, você vai ter essas consequências. E as variáveis vento, umidade já estão relacionadas à evaporação. Bom, a seca hidrológica está relacionada com a redução dos níveis médios de água em reservatórios da superfície e subterrâneos por um determinado período de tempo, podendo ser dias, semanas, meses ou anos. Então é muito relativo esse conceito, mas sendo que há uma redução desses níveis, seca hidrológica. Normalmente há uma defasagem entre a seca meteorológica, que está ligada à pluviosidade, né, com a seca hidrológica, né, sendo necessário um período maior para que as deficiências da precipitação se traduzam em deficiências nos reservatórios. Então, em geral, ocorre no fim de um período muito longo de uma seca meteorológica. E isso leva a uma falta de abastecimento, que a gente tem aqui. Aconteceu uma crise hídrica no estado de São Paulo, 2014 e 2016. Aqui o volume de água armazenado no Cantareira, né, o sistema de abastecimento de água. Então observe, ele saiu lá de torno de 100% em 2010
para redução aqui em torno de 2014 abaixo de 10%. Então foi uma crise muito de abastecimento, foi uma crise considerada hidrológica, claro, consequência de uma seca meteorológica. Aí nos interessa mais a seca agrícola, porque é uma combinação das duas, meteorológica e hidrológica. Então você tanto não tem chuva, como também não tem disponibilidade de água. Então isso gera a seca agrícola, né? Então você não consegue abastecer a partir de lençóis freáticos, né? Então você tem esse impacto. Se a gente for olhar no Nordeste com a transposição do Rio São Francisco, você continua tendo uma seca meteorológica, mas a hidrológica foi reduzida, né, ou zerada, porque você traz a água do Rio São Francisco para determinadas regiões que não tem chuvas. Então a obra de transposição de São Francisco, né, que é uma obra gigantesca, já vai um bom tempo sendo construída essa obra, ela vai permitir que haja uma redução da seca hidrológica e, por consequência, da seca agrícola. Esse tipo de seca está basicamente associado à disponibilidade de água no solo para suportar o crescimento e desenvolvimento das plantas. A umidade deficiente no solo junto à cultura pode afetar a germinação, o crescimento e o desenvolvimento da planta, conduzindo à redução do rendimento final. É óbvio, né? Então a planta precisa em geral, a cultura, elas precisam nas fases do crescimento, germinação, crescimento, desenvolvimento, da questão hídrica. E a seca agrícola se manifesta após a seca meteorológica, mas antes da seca hidrológica. Interessante, né? Elas estão relacionadas, a seca agrícola está relacionada com a seca meteorológica, óbvio. Mas segundo Pires, ela vem antes da hidrológica, antes da falta de água para abastecimento primário, né, para as pessoas, por exemplo. Então uma pessoa já está numa seca agrícola antes da hidrológica. Gente, temos aqui então um esquema rápido, a deficiência da água no solo, vai levar ao estresse hídrico das plantas e redução da biomassa, é claro, da produção. E a hidrológica, falando um pouco mais, ela ocorre no fim do período muito longo da seca meteorológica, né? E como nós já falamos, ocorre da redução de abastecimento de água nos centros urbanos e industriais, no sistema de irrigação e na produção de energia elétrica. Então aqui a região de Sobradinho, na seca de 2012 a 2017, nós tivemos uma redução drástica nos níveis do reservatório de Sobradinho, e isso, é claro, tem impactos na produção de energia elétrica. Sem contar a questão da piscicultura, por exemplo. E abastecimento de água. Sempre é afetado numa seca hidrológica. Mesmo o maior lago artificial do mundo, né, passou por essa situação de seca hidrológica, que é o lago de Sobradinho, ali na região de Juazeiro, na Bahia, no norte da Bahia. Estou falando novamente de seca hidrológica porque ela vai impactar na socioeconômica, né? Está relacionada com o impacto da seca sobre as atividades humanas, incluindo os impactos diretos e indiretos na produção agrícola e outras atividades econômicas. Como eu falei agora, a hidrológica afeta a produção de energia elétrica. Então isso gera problemas socioeconômicos. Então se classificou como uma seca socioeconômica. É claro que a seca está relacionada às outras 3 secas anteriores, né? Isso pode estar muito relacionado à má distribuição das chuvas, aumento do consumo, o aumento do consumo, então leva a sociedade a repensar o consumo, ao desperdício e ainda também ao mau gerenciamento dos recursos hídricos. Bom, impactos econômicos, ambientais e sociais, vem aí a seca econômica. Então tem uma figura aqui que tenta retratar isso, uma figura adaptada do INPA, que traz todas essas questões, né? Tem a variabilidade climática, você tem a seca meteorológica, né? Que aí tem aqui esse lado aqui indicando a duração, quanto mais longa, né? Aí você vai chegando na seca agrícola, que vem antes da hidrológica, né? Você tem
na seca agrícola o estresse hídrico, mas que está relacionado à redução que está relacionada à seca hidrológica. Está ligada à questão da redução do escoamento fluvial, né? Os rios perenes, os rios em geral estão secos nessa região, né? Não são perenes. Bom, aqui tem a última, né? Que é a abordagem socioeconômica. Essa figura ela não trata como seca socioeconômica, né? Ela trata como uma abordagem socioeconômica, mas alguns autores chamam de seca mesmo. Então nesse esquema vai falar seca meteorológica, seca agrícola, seca hidrológica e a abordagem socioeconômica. Então a diferença sutil, mas relevante. E nesse esquema, as fontes estão ao final da apresentação. Ela também traz a questão da variabilidade climática, né? As questões da temperatura, da redução da precipitação, da questão dos ventos, da umidade, da nebulosidade e insolação. Então, todas essas questões, né? No caso, estão relacionadas à seca meteorológica, né? E a gente fala que ele coloca o verbo de ligação, né? Diminui, no caso aqui, a precipitação, escoamento e recarga de aquíferos. E ventos fortes, insolação, contribui para o aumento da evapotranspiração. Então essa figura também aqui é bem interessante nesse aspecto, né? Também vem a duração do tempo aqui à esquerda. E a seca meteorológica, né? Está bem classificada nessa questão aqui, ó. Precipitação, a redução, mas ela também está ligada a temperaturas elevadas. E aí entra na questão das mudanças climáticas. Temperaturas elevadas também vão gerar maior evapotranspiração. E isso leva a uma maior intensidade, por exemplo, na seca meteorológica. Então, quando nós estamos vivendo esse momento considerado de aquecimento global, né? Os dados coletados no mundo inteiro sinalizam isso. Isso está levando a um aumento da evapotranspiração. Não quer dizer redução da precipitação, né? Estamos falando de uma maior transpiração das plantas, uma maior perda de umidade, até porque tem ventos mais fortes, por exemplo, e isso faz com que haja um déficit de água no solo, e isso é considerado a seca. Então as mudanças climáticas podem levar a uma seca meteorológica a contribuir com o aumento da evapotranspiração. A questão da precipitação, o que está alterando as mudanças climáticas está mais ligada à intensidade. A quantidade está alterando também, a gente tem alguns estudos que mostram isso, mas a intensidade, está havendo eventos mais extremos, chuvas mais extremas. Isso afeta também a disponibilidade de água, né? Já que você não tem chuvas mais periódicas, ela tem eventos mais extremos, isso afeta tudo. Bom, a seca meteorológica vai reflete aqui na seca hidrológica, que é a redução do escoamento fluvial, da disponibilidade de água nos reservatórios, lagos, aqui tem um termo em português de Portugal, e terras alagadas, e então afeta no escoamento de água. É a seca hidrológica também. Então essa classificação apenas em 2 itens, né? A meteorológica e a hidrológica. E aqui a gente fala rapidamente dos impactos, né? Você tem impactos diretos, né? Dificuldades no abastecimento de água, prejuízo na agropecuária e na indústria, e essas questões. Então, a prejuízo na agricultura, né? Na agropecuária, na indústria, restrições na produção de energia. Então, esses são os diretos. Os indiretos, nós temos aí a ocorrência e propagação de incêndios florestais. Aumentou muito o número de incêndios. Há pouco tivemos uma quantidade de incêndios enorme no Pantanal, no ano 2020. Temos a degradação da qualidade da água, exatamente por conta da seca, né? A erosão do solo, escassez de alimentos, inflação dos preços de bens alimentares e produção e bens de matérias-primas, né? Propagação de pragas e pestes.
e a desertificação das regiões de climas áridos e semiáridos. Então essa parte da desertificação está acontecendo, por exemplo, no semiárido brasileiro, no semiárido nordestino. Tem áreas realmente que estão se tornando desertas, né, sem inférteis, né, sem a vegetação natural, por total aridez do solo. Aqui nós temos as nossas referências. Bom, agora nós vamos falar um pouquinho da questão dos órgãos de, né, aqui eu trago o CPTEC, vocês acham facilmente um buscador, e aqui o Instituto Nacional de Meteorologia. No Instituto Nacional de Meteorologia, ele está ligado ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. E você tem à disposição aqui o boletim agroclimatológico, que ajuda nessas questões ligadas à produção. Então você tem aqui, ó, ligadas a abril de 2021, ó, é possível a gente visitar esse boletim aqui com 16 páginas, e ele trata exatamente da precipitação também, né? Análise das condições climáticas, prognóstico agroclimático e as condições oceânicas observadas, já que o oceano afeta no clima do Brasil, por exemplo. Aqui a precipitação acumulada de março de 2021, né? Ele vai dizendo exatamente, ó, novamente o semiárido aqui sofrendo com a precipitação acumulada. Armazenamento hídrico, ele traz também temperaturas máximas. Olha aqui o semiárido novamente com a região de destaque em termos de temperaturas máximas. E o boletim ele traz uma questão prognóstica de 3 meses, né? E traz da região nordeste, centro-oeste, o Brasil todo, aqui ele vai falando da questão. Então é um documento muito usado aí pela agricultura. Tem aqui também a previsão de anomalias, né, que aí eles utilizam os modelos que eles utilizam. E aqui eles têm uma escala, né? Mais azul significa que eles estão prevendo mais chuvas, né, aqui na ordem de milímetros. Anomalias seriam diferenças em relação ao valor normal, ou as normais de precipitação. Então a região aqui do semiárido até que está azul, uma boa região dela azul, então indica que é um azul clarinho de 10 a 50 milímetros acima. E só que a região aqui em Pernambuco, laranja, já indica menos 50 a menos 100. Aqui também, ó, no litoral da Paraíba, no norte aqui do Ceará. Então cada pixel desse tem uma informação, né? E aqui também na região norte da Bahia, uma faixa aqui do norte, há uma indicação de índice negativo. Também aqui uma parte aqui do noroeste da Bahia e um pouquinho do sul. Então tudo isso indica aqui a previsão aqui, o prognóstico de anomalias de março, né, válido para abril, maio e junho. Então um documento bem importante em relação a isso. Aqui já são relegados a temperatura, e aqui já vem o mapa de déficit e excesso de quem? Hídrico. Então observe a importância desses mapas. Então aqui no mês de maio já observa aqui uma região vermelha, quer dizer, um pouco claramente aqui pega a região do semiárido e vai adentrando quase aqui ao nordeste, ao oeste da Bahia, mas aqui está indicando, pelo menos em maio vai ter pouquíssimo chuvas, vamos dizer assim, vai ter uma seca hidrológica, né? Vai ter um déficit hídrico. Então aqui já é junho, né? Essa região aqui toda, ainda aqui pegou fortemente o Piauí, e aqui a região aqui ligada ao centro da Bahia. Então é um documento muito rico, né? A gente pode falar aqui das condições oceânicas também,
que afetam, né, as anomalias, e também algumas ferramentas de prognóstico. Então, um documento muito rico que a gente apresenta para vocês como boletim, e ele é um documento riquíssimo, atualizadíssimo. Em termos de normais, voltando aqui, a gente pode ter a precipitação aqui no item previsão climática. Então vocês têm aqui prognósticos de precipitação, você pode ver mensal, trimestral, ligadas aqui, no caso aqui a março. Então vocês têm aqui ferramentas de prognóstico interessantíssimas. No caso aqui eu posso selecionar também as questões de normais climatológicas. Então posso selecionar a normal aqui de 61 a 90 ou a de 81 a 2010. Então eu posso selecionar também a variável, né? Está ligado aqui a evapotranspiração. Já que a evapotranspiração impacta na seca meteorológica, vamos ver aqui um pouquinho, né? Então nós vamos ver a tela aqui com a evapotranspiração, as cores mais escuras estão ligadas a uma maior evapotranspiração, e aqui vocês estão vendo novamente a região semiárido, né, uma boa parte dela com uma intensa evapotranspiração. Então isso aí repercute, né, na questão da disponibilidade hídrica. Aqui já de um período anterior, né, as normais de 61 a 90. Então ele gera aqui também para a gente os resultados, né? Gerar a imagem antes para ele trabalhar aqui com essa questão das normais climatológicas. Então aqui também tem gráficos climatológicos. Você pode selecionar aqui a Bahia, por exemplo, e determinadas estações. Vamos pegar aqui uma estação no norte da Bahia, que está a cerca ali da região do semiárido, né? Vamos colocar aqui, deixa eu ver uma região aqui, Bom Jesus da Lapa é mais a oeste. Temos aqui, vamos colocar aqui, tem Remanso, Paulo Afonso, Senhor do Bonfim não, também é uma cidade mais central. Não tem todas as cidades principais na Bahia, mas vamos colocar aqui então uma cidade como Paulo Afonso. Ele vai dar gráficos climatológicos dessa cidade, ó, ligadas aqui a temperatura máxima, média, mínima, umidade relativa, pressão, evaporação e insolação, quantidade de radiação solar. Ele inclusive coloca os dois gráficos, né? Então é muito interessante para a gente analisar as mudanças climáticas. Por quê? Quando você coloca temperatura máxima, você tem três escalas: 31 a 60, 61 a 90, 81 a 2010. Então são três períodos aqui com normais. Então a vermelhinha diz respeito a 31 a 60, não tem. 61 a 90, você vê aqui a linha mais clara, né, o verde claro, e a linha de 81 a 2010, um azulzinho mais escuro. Então eu posso colocar aqui o mouse em cima, olha, vai indicando. Eu posso deixar aberto e aí você compara. Em termos de temperatura máxima, há uma elevação, a curva azul, né, nos meses mais quentes, né, nos meses de verão ou nos meses de transição, você observa que a linha azul está acima. Isso já indica que há um aumento na temperatura máxima em relação a uma normal de 31 a 60, melhor dizendo, 61 a 90 para 81 a 2010. Então já é um indicador de temperatura máxima. Já no mês mais frio, que é junho e julho, realmente mostra que há uma inversão, né? É um mês mais frio, se tornou mais frio ainda. E a temperatura ártica média, que é mais interessante para a gente ver isso, ela fica claramente que a temperatura média mostra claramente o aquecimento global.
ela mostra aí que 61 a 90 as temperaturas médias eram mais baixas em relação às temperaturas de 61 a 2010. Esse caso aqui a gente não tem a questão das chuvas, mas tem a evaporação, então também mostra, né? Vamos dar uma distância aqui para a gente ver mais. Aqui a gente vê a evaporação também, elas comparando um com o outro, mostra que ela se tornou mais intensa, né? Exceto em junho e julho, ela está mais intensa. Em agosto, né? Está ligada aí a presença da radiação solar, ela é menor. Então, mas os outros meses mostra que a insolação, ou melhor, a evaporação aumentou. Isso contribui com a seca, chamada seca meteorológica. E aqui temos a insolação também para a gente comparar as duas normais. Então aqui é ferramenta bem interessante claro que ainda tem um banco de dados aqui que vocês podem fazer, e tem os mapas de normais climatológicas. Claro, nós já vimos da precipitação, ou melhor, vimos as séries em relação ao período anual, interanual, e aqui não, aqui nós temos a relação dos mapas, das normais climatológicas em relação à precipitação. Faço questão de a gente analisar que essa normal de 61 a 90, observe que essa área mais clara, né, alaranjada, indicando uma precipitação baixa, né, em relação às outras partes do Brasil. Quando você vai para outro período, é provável que essa área tenha se ampliado. Vamos lá aqui. Então, essa área aqui se ampliou um pouco, tá vendo? Já avançou mais para o norte da Bahia. É uma área que as normais climatológicas, elas reduziram em termos de precipitação acumulada mensal e anual, né? Então você tem aí só no mapa das normais climatológicas você já tem um diagnóstico de redução de disponibilidade hídrica, já que a precipitação reduziu. Então são essas informações. A gente tem outros mapas aqui à disposição: nebulosidade, temperatura média, umidade relativa, números de decêncio com precipitação, são outras variáveis ligadas à chuva e seca. Para fechar, temos o CPTEC aqui, que é um órgão também ligado só que esse aqui, o CPTEC é do INPE, e em geral ele é ligado ao Ministério das Ciências. Mas as mudanças aí governamentais, né, fazem que haja algumas junções. Bom, e aqui a gente tem tempo, previsão numérica, satélite, mas vamos aqui para o clima. O clima a gente pode procurar aqui, a previsão climática também está à disposição, né? Dos modelos CPTEC, INMET, FUNSEMI. FUNSEMI é do Ceará, né? Então aqui você tem em relação à probabilidade para as três categorias, né? A probabilidade de chuva, né, produzida de março. Então ele indica aqui mais azul, probabilidade de maior queda, maior não, maior quantidade de chuvas. E a precipitação observada em abril, ele coloca aqui. Então na região do Seridó, né, Seridó aqui do Rio Grande do Norte, uma região que pega Paraíba também, mas a gente está mais preocupado com o semiárido. Então aqui vocês veem que a boa parte aqui foi branquinho, né, ou vermelho. Só aqui mais para cima tá verdinho. Nós não estamos mais na seca de 2012 a 2017, né? Nós já estamos num período mais de chuvas. Aí entra questões dos ciclos, da ciclicidade meteorológica, né? Climática, melhor dizendo. Então, aqui nós temos mais sobre a evolução das chuvas. E uma coisa que é importante, olha aqui, né? Climatologia da chuva mensal, 81 a 2010. E chuva mensal no ano de 2020.
Então, a vermelha aqui indica chuvas mensais observadas em 2020 e você observa que está sempre abaixo aqui em relação às normais, principalmente nos períodos de inverno. E a gente também no início do verão está muito abaixo. Só que do meio para o verão para cima, né, janeiro, já houve um período de chuva mais intenso. Isso é explicado também pelos eventos climáticos. As chuvas passam a ser mais intensas. Elas não se distribuem no tempo como deveriam, né? Como era antes, vamos dizer assim. A climatologia da chuva mostra que as chuvas começavam ali em novembro e dezembro com a intensidade, vamos dizer, aqui nós vamos usar os valores, né, de 200 e 300 milímetros, né, em torno aqui de 240, 280 milímetros. Só que no ano de 2020, o ano 2020, ela já foi abaixo de 200 em novembro e dezembro. E chegou em janeiro e fevereiro, ela já foi muito acima de 300 em relação a uma climatologia que variava de 200 a 300. Então, inclusive aqui no mês de fevereiro, a climatologia indica 200 milímetros esperados, né? Isso é a região 92, que está indicada, né, nessa figura aqui com esse quadradinho. Vamos colocar aqui na região mais do semiárido, deve ser 75. Um pouquinho mais para cima, né? 72. Então, a 72, lembrando que eu estava falando que aquilo ali mostra eventos extremos. Aqui também, observa, né? No mês de novembro é esperado aqui cerca de 70 milímetros. No entanto, ela foi a 150 milímetros. Mas no mês seguinte, dezembro, que era esperado, por exemplo, quase 100, foi abaixo de 50 milímetros. Então, esses indicadores vermelhos, né, o indicador vermelho, né, que é a chuva mensal observada, mostra, queira ou não, que as chuvas elas estão se concentrando mais, elas vêm com mais intensidade. Então, isso caracteriza as mudanças climáticas em função do aquecimento global. Os eventos estão se tornando mais extremos. Atenção, isso eu estou colocando para vocês, uma hipótese a partir do que se tem observado na natureza. Há um aquecimento global e isso tem gerado essas questões. Aqui também você pode escolher um mês, se você quiser analisar o ano. 2021 a gente deve ter disponível, né? 2021, olha aqui, só os 2 primeiros meses. Mas aqui você pode escolher vários períodos. Vamos pensar aqui no período de seca que foi 2012. Então a gente espera, olha como foi a chuva vermelha, né? Muito abaixo. 2013 continuou, 2014 idem, 2015 também muito pior, inclusive muito abaixo do esperado. Foi até 2017, né? E 2018 começou a melhorar a situação das chuvas, tá vendo? 2019 já melhorou mais ainda. Nem tanto, né? Mas ficou próximo do que é normal, da climatologia. Você também pode ver a questão da acumulada, né? Você consegue ver aqui, essa curva aqui é a climatologia acumulada de 81 a 2010. Então ela é bem acima, desculpe, tá aqui de vermelho. Essa aqui já é os valores máximos e mínimos. Estão ligados aqui, essa aqui é o máximo, essa aqui de baixo o mínimo. Então, aqui você tem a precipitação acumulada em milímetros. Então, você tem janeiro, fevereiro, no ano, janeiro a dezembro, você tem aqui nessa região próximo de 700, 650 milímetros. Então é bem legal essa disponibilidade. Pode fazer também por trimestres, né? Trimestral. E a evolução, né? Essa aqui já foi, né?
evolução interanual. Então aí você tem que pegar de precipitação total. Você pode fazer aqui algumas, aqui já vai em gráfico de colunas, né? Climatologia da mensal, e aí tem a grande variabilidade. Inclusive a modelagem da chuva é muito difícil, a precipitação é muito complicada, os modelos não há uma distribuição normal dos dados, isso afeta bastante. Aqui nós temos anomalias também, pode gerar essa parte vermelha toda, anomalia negativa, né? Tá ligado aqui ao ano de não, aqui é só o mês de janeiro. Então aqui posso colocar mensal, escolho o mês, na verdade dá trimestral, desculpe, então dá trimestral. Então, se eu botar aqui o mês de fevereiro, ele vai traçar outro gráfico. Bom, então a ideia era aqui era falar, claro que tem muito mais a se explorar desses dois sites, mas a ideia era essa, pessoal, falar um pouquinho dos tipos de chuva e falar dessa disponibilidade de informações no site do INMET, né? Nós temos aqui o INMET, principalmente ele é responsável pela geração ele calcula as normais. Então nós estamos aí com algumas informações ligadas a 3 períodos que foram criados para definir as normais. Então a gente tem como fazer várias comparações. Além disso, ele também tem imagens de satélites, previsão numérica, são os modelos, no caso aqui é o modelo Cosmo. Então aqui eles fazem todo esse estudo, mas aqui está mais ligado à questão meteorológica. E a questão ligada ao clima, né? Você vem aqui, tem a previsão, tem o monitoramento, tudo isso está ligado. Mas eu queria falar mesmo era da precipitação. Vamos voltar aqui para voltar e falar das normais. Aqui clima e tem as normais. Então tem a possibilidade dos gráficos, né? Das normais, você fazer download, e os gráficos que a gente já discutiu um pouquinho aqui com vocês, que você pode fazer por cidade, por estado, por exemplo, e você fazer várias análises em relação à sua região. Isso tudo ajuda. Aqui nesse caso você tem as várias variáveis, né? Meteorológicas ou climáticas. Bom, melhor dizendo, climáticas, né? E é claro que a gente tem essas ferramentas, né? E pode explorar bastante, inclusive em trabalhos científicos, né? E assim a gente pode obter também dados. A gente tem aqui um link, mas isso vai ser em outro vídeo, falando como obter dados para a gente fazer um trabalho estatístico, por exemplo. Esse é o INMET, esse aqui é o CPTEC. CPTEC está ligado ao INPE. Ok, pessoal? Até a próxima oportunidade.